Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos começando nessa noite a transmissão do nosso culto especial de Páscoa. Sim, essa programação não poderia passar batido na nossa igreja e por isso nós fizemos essa programação especial online. Nós tivemos o privilégio de passarmos esse final de semana em retiro para um retiro renovo e cremos que todos estamos renovados. Mas queremos nessa noite glorificar o nosso Deus através da celebração do nosso culto de Páscoa. Então nós estamos dando início agora ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse domingo de Páscoa. Antes de começar, nós queremos dar os nossos avisos tradicionais. A nossa programação da Igreja Batista Monte Sião, segue normalmente essa semana. Às terças-feiras nós temos os nossos grupos pequenos, quarta-feira o nosso grupo de oração, culto onde nós nos reunimos num grupo ali na igreja e podemos orar uns pelos outros. Esse culto também é transmitido. No sábado nós temos a programação do Conecta, domingo às 9h15 da manhã, Escola Bíblica Dominical, onde estamos sendo ministrados pela Dani sobre o tema do livro de Jó, um período de aprendizado ali com relação à palavra de Deus, ao que podemos aprender com a vida desse personagem tão importante, Jó. E domingo à noite, esse culto que nós participamos a partir das 18 horas, que nós podemos nos reunir, ainda que virtualmente, para louvarmos e honrarmos o nosso Deus. Como parte do nosso culto, nós também trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E antes de começarmos esse período, eu quero fazer uma breve meditação com vocês. Livro de Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 24, que diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros receberá alívio. A chamada prosperidade cristã, ela está muito mais ligada à sua generosidade do que à sua riqueza acumulada numa conta bancária. O nosso chamado cristão é um chamado para dar suporte, auxiliar, a dar generosamente, repartir os nossos recursos. Por isso, como igreja, nós convidamos você a contribuir nessa obra também generosamente. Você pode fazer isso através da entrega pessoalmente no nosso templo, vindo trazer também o seu cartão de débito ou fazendo um Pix nos números que nós vamos passar aí embaixo na tela. Mas o chamado mais importante é para sermos generosos, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja tem programações que dependem financeiramente da nossa generosidade. Uma delas é a contribuição mensal que nós fazemos para a obra social e o trabalho missionário. E algumas pessoas têm se esquecido desse recurso, de trazer a sua oferta. Por isso nós queremos fazer esse lembrete a você também e convidar você a ser generoso na obra de Deus. E já já a gente vem com a palavra de Deus para que possamos ser ministrados nessa noite tão especial. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus para nós nessa noite. É um especial de Páscoa, por isso nós vamos falar sobre a Páscoa, sim. É um assunto que para muitos de nós lembramos mensalmente através da ceia, mas é uma ordenança do Senhor.
O Senhor Jesus, ele não pediu para nós lembrarmos do seu nascimento, mas ele pediu para que nós tivéssemos essa memória da sua morte e da sua ressurreição. Por isso nós estamos aqui nessa noite, celebrando esse especial de Páscoa, onde nós vamos falar da Páscoa que era, que é e que há de vir. E eu quero começar com vocês meditando no livro de Apocalipse. Sim, nós vamos falar da Páscoa, começando no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós vamos ler o capítulo 1, versículo de número 4 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Veja que lindo, meus irmãos. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, aleluia. Vamos fazer uma oração para entregarmos esse momento de reflexão na palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa falar conosco de uma maneira que renove a nossa vida espiritual. Pai, graças te damos porque o Senhor está em todo e qualquer lugar. O Senhor é o Alfa e o Ômega, aquele que começou e vai terminar todas as coisas. O Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. E o Senhor escolheu habitar nos nossos corações e falar conosco através do seu Espírito Santo. Nos rendemos ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor fortaleça e renove mais uma vez a nossa fé, nesse dia tão especial. Fala ao coração de cada irmão e irmã que está escutando essa mensagem, seja agora ao vivo ou futuramente, mas que o teu Santo Espírito não encontre limitações no nosso coração, mas que ele possa nos tocar profundamente para que sejamos impactados e transformados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho fantástica essa expressão, o que é, que era e que há de vir. Essa expressão, de alguma maneira, ela faz com que eu, ser humano, tente entender a magnitude, a grandeza atemporal de Deus. Quando eu leio esse texto, eu me lembro também de João 3,16, onde o apóstolo João, o mesmo autor de Apocalipse, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Existem atributos de Deus que são incompreensíveis para a nossa mente humana. E toda tentativa de explicar a Deus vai acabar passando pela nossa ótica humana. Então a gente só consegue expressar de uma maneira que a nossa mente consegue entender, pela nossa cultura, pelos nossos sentimentos, pelo nosso entendimento. Então eu fico imaginando como deve ter sido difícil para João encontrar essas palavras. Aquele que era, que é e que há de vir. Dentre tantas e tantos momentos preciosos que devem ter deixado as pessoas ao redor do Evangelho e da mensagem de Deus sem palavras. Esse é o nosso Deus. Ele nos deixa sem palavras. A nossa mente, o nosso coração humano não consegue entender e captar de uma maneira plena. Então a gente transforma de uma maneira que a gente possa entender. E Deus, na sua graça, resolveu fazer isso com a Páscoa também. Um dos momentos, uma das atitudes, da postura mais excepcional que Jesus teve, algo que só poderia vir da parte de Deus, que é a mensagem da Páscoa. Ele permitiu que fosse registrada para nós nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João,
para que não somente aqueles que estavam ali com Cristo naquele momento pudessem receber essa mensagem, mas nós que estamos aqui hoje e aqueles que porventura viriam pudessem receber também essa mensagem. A mensagem da Páscoa é uma dessas mensagens extraordinárias que vem da parte de Deus. Talvez, e eu creio com o meu coração, que seja a mensagem mais extraordinária. Por isso a importância de nós termos uma noite especial para ela. Mensalmente nós celebramos a ceia. A ceia nada mais é do que esse memorial que fala da Páscoa também. E Jesus pede para que a gente se lembre com frequência desse sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Mas nesse domingo especial, nós celebramos essa Páscoa anualmente. Para nós cristãos, essa é a celebração mais importante. É o auge da nossa fé. Sim, a Páscoa é mais importante que o Natal, porque Jesus não pediu para celebrarmos o nosso nascimento, mas Ele pediu para que frequentemente lembrássemos da sua morte e ressurreição. E nós lembramos desse momento da Páscoa a semana toda, mas ficamos pensativos, especialmente a partir da sexta-feira, que é aquele momento onde nós refletimos sobre a paixão de Cristo, onde Ele entregou o seu corpo por nós. E terminamos no domingo, esse domingo especial, onde nós lembramos que Ele entregou o seu corpo, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa Páscoa especial. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz que o próprio Senhor Jesus desejou ardentemente celebrar essa Páscoa que é com os seus discípulos. Porque antes dessa Páscoa que é a Páscoa de Cristo, ou a Páscoa do Cristo, existia uma outra Páscoa, uma Páscoa que era. A Páscoa que era é a Páscoa que vem da história de Moisés, da libertação do povo de Deus no Egito, que aconteceu alguns centenas de anos antes da vinda do próprio Cristo. A Bíblia conta que o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, vivia como escravo no Egito. E essa situação de escravo fazia com que eles amargassem uma dura vida de servidão. Mas Deus acabou ouvindo o clamor desse povo, e através do seu libertador, Moisés, a libertação do povo de Deus, da escravatura dos egípcios, estava prestes a acontecer. Não foi fácil. 10 pragas foram necessárias para que Faraó libertasse o povo. Mas somente a última é que ficou marcada na vida do Faraó. A última praga, que é conhecida como a morte dos primogênitos, tem uma ligação profunda com a Páscoa que é. Porque essa Páscoa que era, nos leva para a Páscoa que é de Cristo. A 10ª praga era de que o anjo da morte viria e levaria todos os primogênitos do Egito, em especial aqueles que não tivessem marcado uma marca do sangue do Cordeiro no umbral das suas portas. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz: Disse o Senhor a Moisés: cada família de Israel matará um cordeiro e passará o sangue nas ombreiras e nas vergas da porta, e comerão a carne assada no fogo. É a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo de número 11. Era o auge, o momento especial e fulminante para a libertação do cativeiro de Israel, do povo do Egito. E o anjo da morte passaria sobre todas as casas do Egito. E quando ele visse o sangue marcado nas ombreiras das portas, eles saberiam que aquele povo era um povo selado, e o anjo da morte não passaria sobre aquela casa. Mas o anjo da morte passou na casa de todos os egípcios,
inclusive na casa do faraó, e levou o seu primogênito. A história nós já conhecemos. Através disso, de alguma maneira, o faraó se viu convencido a libertar o povo de Israel. E a partir desse momento, por séculos e séculos, e até hoje, os judeus comemoram a Páscoa como a libertação da escravidão do Egito. Mas veja, essa era a Páscoa que era. É a Páscoa do povo judeu que celebra a libertação do cativeiro egípcio. Mas a verdadeira Páscoa, que é a Páscoa que é, ela acontece em Cristo Jesus. Porque a verdadeira salvação, até mesmo do povo judeu, não estava no sangue aspergido nos umbrais da porta, mas na sua fé, na sua crença, da vinda do Messias, daquele que seria o único e verdadeiro Salvador. E ao longo da história do povo de Deus, esse Messias foi profetizado. E você pode ver as duas principais profecias a respeito desse Messias, em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53. Essa foi a Páscoa que era, a Páscoa de Moisés. Agora, qual é a Páscoa que é? A Páscoa do povo de Israel é apenas um espelho da Páscoa do Cristo. A Páscoa do Cristo é nela que nós devemos colocar a nossa esperança. É nessa Páscoa do Cristo que o próprio Jesus disse em Lucas 22, eu desejei ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês, porque essa Páscoa agora não falará mais somente da libertação do povo de Israel, mas falará da libertação de toda a humanidade, da escravatura, do jugo, do pecado. João capítulo 8, do versículo 34 a 36, a Bíblia diz que todos pecaram e que toda a humanidade se tornou escrava do pecado. E entendo a humanidade sendo escrava do pecado, assim como o povo de Israel foi escravo do povo egito, era necessário haver uma libertação. E Deus amou tanto essa humanidade que está em pecado, que enviou o seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça nesse pecado, mas tenha a vida eterna. E João, o profeta, ao ver Jesus pela primeira vez, declarou as seguintes palavras, em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio ao mundo. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz para libertar toda a humanidade da escravidão, do jugo do pecado. E para que nele, eu e você, pudéssemos ter libertação e vida eterna. Então, assim como foi necessário na Páscoa que era um cordeiro ser imolado e o seu sangue derramado para que houvesse a libertação, em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus foi imolado pelos meus pecados, pelos seus pecados. E através dele, nós temos a libertação. Tendo Jesus vivido uma vida pura e sem pecado, ele seria sacrificado por mim e por você. Por isso ele é chamado de o Cordeiro de Deus, que sacrificou a sua vida por nós. Nós estamos acostumados, pela nossa cultura, pelo comércio, de que a Páscoa está ligada a um coelho. Mas o verdadeiro significado da Páscoa não está ligado a um coelho, está ligado a um cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Sendo alguém puro, sem pecado, ele morreu para que eu e você pudéssemos viver.
na sexta-feira, onde o Cordeiro de Deus foi imolado, judiado, humilhado, traspassado, ferido pelas minhas dores e pelas suas dores, ele morreu. Mas no domingo, passado praticamente 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E a nossa esperança está aí. E sobre isso eu quero falar um pouco mais com vocês. O maior inimigo da humanidade é a morte. A morte, como diz o velho ditado, ela acaba com a vida da gente. O maior inimigo de nós seres humanos é a morte. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Por conta do nosso pecado, a humanidade está fadada à morte, a esse inimigo tão terrível. Mas no caso de Jesus, a morte não foi suficiente para derrotá-lo, porque ele venceu a morte, meu irmão e minha irmã, ele venceu a morte e hoje ele está vivo. E por isso todo aquele que crê no sangue de Jesus tem a libertação dos seus pecados e está livre para viver na presença de Deus, assim como aquele povo judeu foi livre dos egípcios. Por que Jesus venceu a morte? Porque diferente de mim e de você, ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Ele não foi digno desse salário. Esse salário, morte, não era para Jesus, porque ele morreu puro. Houve um equívoco. Um homem justo, puro, santo, foi morto no lugar dos pecadores. E isso fez com que a morte fosse derrotada. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, se você quiser acompanhar aí comigo, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Jesus dizendo: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de número 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, o auge da Páscoa é o domingo da ressurreição. Às vezes nós ficamos focando na sexta da paixão, no sofrimento de Jesus, mas o nosso Cristo não está pregado naquela cruz com aquela cara triste, amargurada. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele vivo está e reina poderosamente. Então o auge da Páscoa que é a ressurreição. Repete comigo aí, ressurreição. Agora, para alguém ressuscitar, é necessário morrer. E quando o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o inexplicável, ele resolveu assumir a forma humana para trazer liberdade à humanidade caída, ele também se sujeitou à morte. E jamais a mente humana conseguiria conceber a ideia de um Deus que, ao invés de exigir sacrifício, se fez sacrifício em amor. A mensagem maravilhosa do Evangelho, a boa nova é essa. As divindades, elas na sua maioria, ou quase a sua totalidade, exigem dos seus servos sacrifícios. Ah, mas o nosso Deus tão amoroso, mesmo eu e você não merecendo, se fez sacrifício por nós. E esse sacrifício não foi só a sua morte na cruz do madeiro. Ele se sujeitou a descer da sua glória e habitar um corpo humano limitado, que necessitava de cuidados enquanto bebê, que necessitou de ensino,
que necessitou ir no banheiro, comer, dormir. Veja tamanho sacrifício. O Alfa e o Ômega, aquele que deu a primeira palavra e a última palavra, se sujeitou a se tornar um bebezinho. Assumiu forma humana. E ao assumir forma humana, também se sujeitou à morte. E após morrer naquela sexta-feira, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Isaías revela isso. E ele trouxe sobre si, no seu corpo, as marcas das nossas iniquidades. E ao fazer isso naquela cruz, ele sim morreu. O nosso Cristo, o Messias esperado, morreu. Ele morreu naquela sexta-feira, final da tarde. Talvez houve um silêncio e uma dor profunda no dia seguinte, no sábado. Mas no domingo da ressurreição, a morte não pôde se apossar dele. A morte não tinha direito de ficar com Jesus. Então ele ressuscitou. E o auge da nossa Páscoa é a ressurreição. Sim, a ressurreição. Ressurreição que é diferente de ressuscitar, que é diferente de ressuscitação, que é quando a pessoa está tendo um ataque cardíaco, a gente vem com aquele aparelho, dá um choque e faz uma ressuscitação. Ressuscitar é voltar à vida, é reanimar, é viver de novo. E Jesus ressuscitou, ele voltou à vida. Mas Lázaro também ressuscitou. A filha de Jairo também ressuscitou. Mas, meus irmãos, nós não estamos falando apenas de ressuscitar. Nós estamos falando de ressurreição. Ressurreição é voltar à vida em um corpo incorruptível. Ressurreição é voltar à vida em um corpo glorificado. E um corpo glorificado para a eternidade. E a eternidade, essa sim, é inimiga da morte. A minha esperança e a sua esperança de Páscoa, do nosso domingo de Páscoa, não está apenas na morte de Cristo, ao momento que Ele levou as nossas dores, mas está na sua ressurreição. Quando Cristo vem e ressuscita com um corpo glorificado, ao ponto das suas discípulas não poderem tocar nele, era um novo corpo, um corpo incorruptível. E essa ressurreição é o que chamamos de Páscoa. É essa ressurreição que celebramos, essa Páscoa que ela é para mim e para você ainda hoje. Morte é uma palavra que não gostamos de falar. IML é talvez o último lugar que a gente queira visitar. Para quem não sabe, IML é Instituto Médico Legal. É onde os corpos são guardados até serem enterrados. Mas a Páscoa não é aquele momento onde nós olhamos para a morte como uma tristeza. A Páscoa é a celebração onde, por incrível que pareça, parece antagônico, mas a Páscoa é a celebração onde a morte tem sabor de vida e sabor de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque através da morte dele, eu e você podemos ter vida e vida eterna. O nosso Senhor, o Messias, o Cristo, venceu a morte. Através da Páscoa, através da morte de Cristo e sua ressurreição, eu e você nascemos de novo. Podemos começar uma nova vida. Por isso que através do batismo, que é a nossa confissão pública de fé, de que eu creio em tudo isso, através do batismo, nós podemos dizer, eu nasci de novo. Qual é a lógica humana nisso? Nenhuma, meu irmão e minha irmã. Aqui nós não estamos falando de lógica humana. Tudo isso nós alcançamos pela fé. É pela fé que nós alcançamos a salvação e a ressurreição em Cristo Jesus. Então nós falamos da Páscoa que é a Páscoa de Moisés. A Páscoa que trouxe a libertação para o Israel. Nós falamos da Páscoa que é
que é a Páscoa do Cristo. É a Páscoa que nós vivemos hoje, onde através da morte e ressurreição dele, nós temos salvação e esperança. Mas eu quero falar de algo que, eu vou falar isso por conta e risco, porque é um pensamento meu, não é um pensamento teológico. Eu quero falar de uma Páscoa que eu considero a Páscoa que há de vir. Porque se nós entendemos que Páscoa também é ressurreição, existe uma ressurreição que há de vir para mim e para você. Esse homem perfeito que venceu a morte, chamado Jesus, o Cristo, ele prometeu que eu e você, que crescêssemos dele, que nos tornássemos discípulos dele, ressuscitaríamos com ele e com ele viveríamos para sempre. Para sempre. A morte acaba com a vida da gente. Em Cristo vivemos para sempre. João capítulo 11, versículo de número 25. João 11, 25 diz assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu gosto do final do versículo, que é um desafio para mim e para você. Você crê nisso? Diz o texto. Eu creio nisso. E para encerrarmos, eu quero meditar rapidamente com vocês na carta do apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 12. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo de número 15, versículo de número 12. Quando Paulo fala a respeito dessa mensagem de ressurreição. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Ele está perguntando, né? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, se nós não crermos na ressurreição, não só na ressurreição do Cristo, mas na minha e na sua ressurreição, de que um dia, ainda que morramos, Cristo vai nos ressuscitar para nos encontrarmos com Ele, nós somos tolos. Eu não me vejo como um tolo. Eu me vejo como alguém transformado pela obra da cruz e cheio de esperança. E eu espero que você, nessa Páscoa, também se veja desta maneira. Porque essa Páscoa é a nossa esperança. A esperança de que ainda que nesta vida a morte venha nos levar, quando Jesus voltar, seremos ressuscitados e teremos a nossa ressurreição como Ele teve. E com Ele viveremos para sempre. E como eu disse, é um pensamento meu, não é um pensamento teológico.
Lucas capítulo 14, Jesus conta a parábola de um grande banquete. É a Páscoa do Cristo, a Páscoa ela começou com um grande banquete entre Jesus e os seus discípulos, naquele cenáculo, onde eles comeram a Páscoa de Moisés, mas ali Cristo instituiu a Páscoa do corpo e do sangue. E Jesus, em Lucas capítulo 14, fala da parábola de um grande banquete, que era uma grande festa, onde aquele rei organizou um grande banquete e convidou muitas pessoas para participar. Mas muitos recusaram esse convite. E essa recusa fez com que aquele grande homem fosse e convidasse um monte de pessoas na rua, mendigos, todos aqueles que pudessem e que desejassem ir àquele banquete, a fim de participar daquela grande festa. Essa grande festa que Jesus está falando é as bodas do Cordeiro. Ele fala daquele dia onde a igreja se reunirá com ele. Mas ele fala de uma festa. E eu gosto de pensar que essa festa me remete à Páscoa. Por quê? Na Páscoa, nós cristãos celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, que oferece para mim e para você, pela graça, a salvação. E naquele grande banquete, aqueles mendigos, aquelas pessoas que não eram dignas, também aceitaram, pela graça, aquele convite. Esse banquete chamado Páscoa é um convite para todos nós, toda a humanidade, participarmos desse banquete chamado ressurreição e vida eterna em Cristo Jesus. Onde um dia nós vamos viver e morar com Ele. No reino dele, que por mais que a gente tente entender, se vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser novos céus, nova terra, o fato é que lá a morte não vai nos alcançar de maneira nenhuma. O fato é que lá seremos libertos por completo, inclusive da morte. O fato é que para estarmos lá, é preciso crer, confiar, depositar a nossa fé, acreditar de que Cristo não morreu em vão, que Ele morreu e ressuscitou e nos convida a esse grande banquete que é a nossa esperança de vida eterna. Cristo é a nossa esperança. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você também pudéssemos morrer para os nossos pecados, ressuscitarmos nele e vivermos com ele para todo sempre. Eu chamo você para receber, para aceitar, ou melhor, para entregar a sua vida a esse Cristo Salvador. Nesse dia que nós lembramos que Ele ressuscitou, que você possa morrer para os seus pecados, que eu possa morrer para os meus pecados e nascer de novo em Cristo Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, que você tenha uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.